Então o tema dessa mensagem é transferindo o crescimento das células para a igreja local. O próximo slide, nós vamos ver que as maiores igrejas do mundo, irmãos, até por uma questão de estrutura de prédio, elas não conseguem transferir 100% do crescimento de suas células para a igreja local, apesar de elas terem inúmeros cultos acontecendo num mesmo dia, mas elas não conseguem transferir 100% do crescimento que aconteceu nas casas, nas células, para a reunião de celebração, para a reunião principal. E a igreja Iodo da Coreia, que é a maior igreja do mundo, por exemplo, ela reúne apenas nos cultos de celebrações 30% das pessoas de suas células. E os cultos, que eles têm 7 cultos acontecendo no domingo, com 230 mil pessoas passando por esses cultos. Mas, então, se 230 mil é apenas 30%, agora a quantidade de milhares de pessoas que não vão nas celebrações, mas é por uma questão de estrutura, que o prédio não comporta, né? Apesar de ser uma estrutura gigantesca, não comporta. A igreja de Elim, também em El Salvador, ela consegue transferir das células para a igreja local, no culto de celebração, 40% do crescimento que acontece em suas células. Também por uma questão de estrutura e de prédio, porque não cabe, eles têm vários cultos também acontecendo no domingo. Mas, para uma igreja que está crescendo e expandindo-se na visão, no modo geral, a questão predial, ela não interfere nessa questão. No nosso caso, por exemplo, hoje nós transferimos das nossas células mais de 60% para os cultos de celebrações. Mas na realidade não é 100% das pessoas das células que vêm para a nossa celebração. E o nosso detalhe aqui não é questão de prédio, porque por enquanto ainda cabe aqui, mas nós já estamos ampliando e vamos ter que ampliar mais em nome de Jesus. Mas o fato, irmãos, é que as nossas células, a liderança de célula, nós não estamos transferindo 100% desse crescimento. Então, no próximo slide, pode passar. Já vimos essa parte, o próximo. Aí, podemos então questionar qual a razão que nossa igreja local não consegue transferir 100% do crescimento das células para as celebrações e os demais cultos. Nós precisamos questionar isso. Nós precisamos entrar nessa crise santa para entender o porquê que isso não acontece. Se a nossa questão não é o prédio. Eu quero gerar essa reflexão no seu coração. Qual a razão então que nós não transferimos 100% das nossas células para as nossas celebrações e para os demais cultos? O próximo slide, Luiz, por favor. O fator principal para alcançarmos esse crescimento e de fato sermos uma igreja de 2 asas, ou seja, que é aquela igreja que tem um culto poderoso de celebração forte e células fortes. Então é aquela igreja de 2 asas que vai voar para um crescimento sólido. Porque se eu tiver só uma celebração forte e células não tão fortes, a igreja vai voar em círculo, porque ela vai voar só com uma asa rodando. E se for somente as células fortes e não tiver um culto de celebração forte também, ela vai voar também em círculo, para um lado. Então, o fator principal para de fato sermos uma igreja que voa com essas 2 asas de maneira equilibrada é o fator integração. É o fator integração. Ou seja, é quando os líderes de célula e supervisores nesse apoio, eles recepcionam cada pessoa e de fato inserem elas no corpo de Cristo, que é a igreja.
é quando essas pessoas são introduzidas numa família espiritual, é quando elas recebem princípios de uma aliança cristã, princípios de família espiritual. Então, o fator principal para nós alcançarmos esse crescimento é a integração. É que as pessoas devem ser integradas na vida da célula e na vida da igreja local. E uma das funções mais importantes do líder de célula é garantir que todos os membros sejam ou estejam integrados na vida da célula e na vida da igreja. Então, essa integração, em primeiro lugar, é uma responsabilidade do líder de célula. Agora, não se restringe ao líder, é toda a célula de uma maneira geral deve assumir essa responsabilidade. Amém? Vocês estão compreendendo? Digam amém. No próximo slide, por gentileza. Isso aqui vai parecer até uma heresia, mas preste bastante atenção. Num certo sentido, irmãos, é mais importante nós integrarmos alguém na vida da igreja e da célula do que levá-las a uma decisão por Jesus. Mas Gustavo, o que é isso? Porque quantas pessoas já decidiram aqui na frente da nossa igreja e de repente nem no próximo culto veio mais? Quantas pessoas já decidiram por Jesus lá na sua célula e de repente na próxima segunda-feira nem apareceu mais? Quantas pessoas você já enviou para o encontro que nem no domingo veio à igreja? No mesmo domingo que ele chegou do encontro, ou na segunda-feira não apareceu na célula. Então, num certo sentido, irmãos, nesse contexto de integração, é mais importante eu integrar alguém na vida da célula e na vida da igreja local do que levá-la a fazer uma decisão. Você está entendendo? Agora, talvez você esteja questionando no seu coração. Então, por que alguém deixa de ir à célula, ou de repente de vir ao Tadel, ou de vir na celebração? Talvez você diga, Gustavo, essa pessoa é porque ela é irresponsável. Ela não tem responsabilidade, porque na célula eu aviso toda a célula, eu até mando mensagem para ela. Amém, de repente pode ser uma razão. Ah, Gustavo, essa pessoa não vem na célula ou falta uma celebração ou um Tadel porque ela é descompromissada, ela não tem compromisso, é aquela pessoa relapsa, que ela não tem nenhum tipo de envolvimento. Ok, de repente isso pode ser um fato. Ah, Gustavo, ela não vem na célula, ela falta uma celebração porque ela estava doente, ela estava com dor de cabeça, ela estava cansada, com dor nas pernas, por isso ela não veio na célula, ela faltou a celebração. De repente isso é um fato. Agora, escuta bem, essa pessoa, de repente ela está no trabalho, ou na faculdade, ou no colégio, e quando ela sai do trabalho, escuta bem, quando ela sai do trabalho, ela retorna para casa? Ela vai para casa? Sim ou não? Mas ela é irresponsável. Mas mesmo assim ela vai para casa? Sim ou não? Sim, em algum momento ela vai para casa, né? Essa mesma pessoa, mesmo ela sendo descompromissada, quando ela sai do colégio, quando ela sai do trabalho, ela vai para a casa dela? Sim ou não? Ela vai para casa. Essa pessoa, mesmo com dor de cabeça, mesmo cansada, mesmo com dor nas pernas, quando ela sai do trabalho, quando ela sai da escola, do colégio, ela retorna para casa?
Tudo que ela mais quer é tomar um banho e descansar, sim ou não? Mas ela é irresponsável, mas ela é descompromissada, mas ela vai para casa? Vai. Então a razão que ela falta a célula, a razão que ela não vem num tadel, a razão que ela falta uma celebração, não é porque ela é irresponsável, não é porque ela é descompromissada, não é porque estava doente ou sentindo alguma coisa, é porque ela não se sente em casa na célula. É porque ela não se sente em casa na celebração. Você está entendendo? Ou seja, essa pessoa não foi integrada na vida da igreja. Essa pessoa não foi integrada na vida da célula, irmãos. Porque ela vai para a célula e não se sente em casa. Ela não se sente parte daquele corpo. Então ela está ali como um mero visitante, como um espectador, alguém de fora que vai vislumbrar um tipo de relacionamento. Então ela falta a célula, não é porque ela estava com dor de cabeça, não é porque ela estava com dor nas pernas, não é porque ela é irresponsável, não é porque ela é descompromissada. Ela falta uma célula porque de fato ela não se sente em casa. Ela não se sente em casa. Ela não vem para um tadel porque ela não se sente em casa, porque dá mais prazer ela estar em casa assistindo Moisés do que estar num culto. Dá mais prazer assistir um futebol ou um filme do que estar no culto, porque essa pessoa de fato, ela não se sente a igreja, ela não se sente o corpo, a própria célula, porque quando ela é integrada na vida da célula, quando ela é integrada na vida da igreja, ela sabe que ela é a própria célula, ela sabe que ela é a própria igreja, então ela não pode faltar. Mesmo com dor de cabeça, mesmo cansada, ela está lá. Ela está lá. Ela está lá. Porque ela se sente a própria célula. Você está entendendo? E eu sei que eu estou diante de uma geração de líderes e discípulos que são o próprio corpo, que estão conectados na videira. E eu vejo vários testemunhos de líderes indo para a célula ministrar com a cabeça em tempo de estourar, doendo, cansados, mas eles vão porque eles se sentem o próprio corpo. Então a razão que aquele discípulo não está vindo para a celebração, a razão que nós não estamos transferindo 100% das células para nossas celebrações e para os tadéis, não é porque as pessoas são irresponsáveis, porque você avisa, não é porque as pessoas são descompromissadas, não é porque elas estavam se sentindo mal, é porque elas estão aquém do coração de Deus, elas estão aquém da vontade de Deus, elas não estão de fato integradas no corpo, e essa é uma responsabilidade nossa, de integrar a vida de uma pessoa na igreja local. O que é integração? Integração, o anterior, integração é estar integrado, é passar a fazer parte de um grupo coletivo, sentir-se parte de alguma coisa. E eu estou cuspindo aqui o microfone todinho por causa desse aparelho. Mas não tenha medo que você vai receber a saliva santa sobre a sua cabeça. Em nome de Jesus. Amém? Brincadeira. Então, essa pessoa, quando ela é de fato integrada na vida da igreja, irmãos, ela se sente parte daquele corpo, ela se sente parte de uma família espiritual. Aí ela não vai faltar, só se for por motivo de força maior. Mesmo ela estando doente, impossibilitada de se movimentar, a Bíblia fala, se você não pode ir à igreja, uma pessoa quando ela está integrada, ela tem esse sentimento. A Bíblia diz, chamai os presbíteros para orar por você na sua casa. Ou seja, se você não pode ir à igreja, chama a igreja para ir na sua casa. Uma pessoa integrada, ela se comporta assim. É muito revolucionário. Eu lembro, irmãos, que quando eu cheguei na célula, o irmão Alan lançou uma isca sobre a minha vida. Olha a estratégia de integração, e também conhecida na visão do MDA como fator Barnabé. O que foi que o irmão Alan fez? Ele disse, olha, vai ter um torneio de futebol das células. Tu não quer jogar no time da nossa célula, não? E eu, fome de bola, irmãos. Eu digo, meu Deus do céu.
Já estou lá, só que aí ele já olha a estratégia. Ele disse, olha, só que tem um porém. Tem que ser membro fiel da célula. Porque já pensou, tu está lá no meio do campeonato. E aí os irmãos perguntam, aquele rapaz ali é de que célula? E tu não é de nenhuma célula. Então tem que estar na célula fielmente. Irmãos, eu virei o crente mais compromissado dessa igreja. 6:30, todos os dias, eu estava no portão. A célula ainda não tinha nem começado a arrumação, eu já estava lá. Até hoje, pela graça de Deus, eu nunca faltei uma célula. Vamos fazer 4 anos agora, no dia 28 de novembro. Nunca faltei. Agora, escuta bem. Olha a importância da integração, que ela é mais importante no certo sentido do que levar a pessoa a decisão. Irmãos, eu estava na célula, no certo sentido, na minha cabeça, não estava atrás de Jesus não. Porque o meu líder ministrando lá, e eu pensando, eu vou dar altos bandicuia nesse torneio. Rapaz, eu vou fazer altos golaços. E nem não sabia nem o que ele estava falando ali. E aquele fogo caindo, e os irmãos às vezes chorando, e aquela coisa toda. Só que olha como é que, quando eu chegava na célula, irmão, depois da célula, na hora da comunhão. Aí o churrasco. Aí eu lembro o irmão Francisco, ele fixou na minha memória. Aí, servindo o churrasco, ele vinha, servia o prato. Aí, eu sentado, ele vinha e colocava na minha mão o prato. Oh, querido, toma aqui, eu comendo, rapaz. Você quer um refrigerante, quer um suco? E eu, aleluia, tá bom demais. E ele só colocando. E de repente, você quer mais alguma coisa? E servindo aquele amor, me abraçando. E eu gostei, irmãos. Eu chegava na célula, não era chamado de orelhão, de seco velho, não. Era pelo nome. Não era queixo de paca, não sei o que, não. Era pelo meu nome, Gustavo. Aí aquele abraço, e beijava, glória a Deus, aleluia. E às vezes chegava na célula, lotada a célula. Aí eles levantavam, não era o líder, os membros da célula, levantavam, sente aqui, querido. E eu sentava. Eu não tinha nenhum contato ainda com Jesus, mas eu pensava comigo mesmo, nunca mais eu vou sair desse lugar. Porque eu fui integrado, eu me sentia já parte daquele corpo. Acabou o torneio, nós fomos campeões, aleluia, glória a Deus, nesse torneio. Só que eu só estava lá por causa do torneio, mas eu fui tão recepcionado, tão bem recepcionado, tão amado. Eu fui integrado na vida da célula que eu continuei até hoje. Aí veio o encontro com Deus e eu entreguei minha vida para Jesus. Então, depois de alguns meses que eu vim decidir por Jesus, mas eu permaneci na célula porque eu já me sentia parte da célula, mesmo não tendo decidido por Jesus ainda. Você está entendendo a profundidade e a importância da integração? Então, no certo sentido, mais importante do que levar uma pessoa a uma decisão por Jesus é integrá-la na vida da igreja. O próximo. A integração não é apenas entrosar a pessoa na vida da célula, não é um entrosamento. É algo muito mais profundo do entrosamento. Cada membro se sentindo parte, faltou a parte ali, de uma família espiritual. Quando a pessoa deixa de ser um mero espectador e se sente e se torna a própria célula. Foi assim que eu me senti, irmãos. Então, quando eu pensava em não ir para a célula, é como se não tivesse célula na minha cabeça. Porque eu fui tão integrado naquele corpo, naquela família, que eu não conseguia não ir. Porque eu me sentia a própria célula. É muito profundo. Próximo slide. Agora, talvez você esteja se perguntando, como integrar alguém na vida da célula e da igreja local? Como integrar? Primeiro passo, queridos. Prepare um ambiente para recepcionar o coração daquela pessoa. Porque às vezes nós estamos recebendo mais um número para o nosso relatório. Às vezes nós estamos recebendo mais uma pessoa na célula. Vem, aleluia. O líder de célula, as pessoas estão chegando, e ele sentado na cadeira, do jeito que ele chegou, ele permanece.
não cumprimenta as pessoas que estão chegando. Ah, mas todo dia eu vejo essa pessoa. Não importa, queridos. Células que não têm uma recepção forte, elas não conseguem integrar com eficiência as pessoas. Inclusive, o irmão Alan estava compartilhando comigo que na célula dele tem um diácono que fica no portão, o irmão Marcelo. Ele só senta 10 minutos após começar a célula. Ele fica lá no portão. Para aqueles que chegarem atrasados, não se sentir constrangidos e inibidos e querer voltar ou até ficar de fora da oração. Eles estão no círculo orando, aí de repente chegou alguém atrasado, o diácono pega ele pela mão, abre ali o elo e bota ele dentro, e aleluia, e fica só intercedendo. Então tem um diácono recebendo na célula. Então o que isso significa? Eles estão preparando um ambiente para recepcionar o coração da pessoa. Ele entra num nível de abnegação, sem querer nada em troca, irmãos. Recepcionar o coração de alguém na célula, porque às vezes nós estamos querendo formar trabalhadores para a nossa própria obra, porque às vezes nós estamos discipulando funcionários nossos, entendeu? Às vezes, irmãos, nós estamos amando o que os nossos discípulos fazem e não os discípulos. Então, preparar o ambiente para recepcionar o coração dessa pessoa é realmente você amar ela, não aquilo que ela faz. Mesmo ela, porque olha só como é que nós fazemos. A pessoa falta a célula, a gente liga na hora. Olha, você não esteve na célula. Olha, eu estou falando isso porque eu te amo. Ainda diz assim. É óbvio que a Bíblia fala que o pai que ama corrige. Mas se amássemos verdadeiramente com o padrão ágape, nós ligaríamos gratuitamente só para dizer que eu te amo, meu filho. Mandava uma mensagem gratuitamente. Então, quando a pessoa não faz aquilo que a gente gosta, aí a gente fica chateado. Quer saber se você gosta do seu esposo ou não? Você quer saber se você gosta do seu marido ou do que ele faz? Vou lhe dar uma dica aqui. Se você já ficou chateado com ele, e até sem querer falar, meio de lado, você já provou que você não gosta da pessoa do seu esposo, você gosta do que ele faz. Porque no dia que ele fez aquilo que você não ama, você ficou chateado com ele, com raivinha. Hoje ele vai comer feijão duro. Se ele quiser que bote comida para ele, faça comida. Já está provando que você não ama a pessoa do seu esposo. Você ama aquilo que ele faz que te agrada. E às vezes nós transferimos esse desvio de relacionamento para os discípulos. Quando o discípulo pisa na bola, a gente fica lá ligando. Mas não liga gratuitamente. Agora, como que nós vamos recepcionar o coração de alguém, irmãos? Isso só é possível através da compaixão. Queridos, a compaixão é o território dos milagres. É o território dos milagres. Se um líder de célula sem compaixão, a célula dele, irmãos, vai virar uma ONG. Não tem efeito espiritual. Com todo carinho, as ONGs sérias, as entidades que trabalham. Mas, às vezes, a célula não passa de uma ONG. Tem aquela reuniãozinha ali, a terapia. Aí depois, vamos beber uma sopinha, comer um pão doce e vai para casa. Uma ONG, irmãos, fazendo um trabalhozinho social. Sem compaixão, talvez essa é a razão que você nunca mais experimentou uma cura na sua célula. Talvez essa é a razão que você nunca mais experimentou um milagre sobrenatural, porque é uma ONG. Ai, todo mundo gosta, legal e tudo. Aí depois bebe uma sopinha, come um pãozinho doce, aí vai para casa. Não, a compaixão é o território espiritual. A compaixão é o território dos milagres. O líder de célula que se move na compaixão, vez após vez ele vê milagres e curas na sua célula, porque ele se coloca no lugar da pessoa, ele chora o choro das pessoas, ele olha as pessoas sem querer nada em troca.
ele carrega as pessoas. Toda vez que Jesus queria transformar algo, que ele queria revolucionar algo, numa cidade, numa localidade, numa vila, ele levava as pessoas para o território da compaixão. Ele movia-se da compaixão e operava milagres espirituais. A célula que tem transformação, a célula que muda vidas verdadeiramente, é um líder compassivo, que tem compaixão e misericórdia pelas pessoas. Senão a célula não passa de uma ONGzinha. Com todo o respeito, o carinho que eu falo. Ai, todo mundo ri, é legal. Palavrazinha, aquela terapia, uma palavra bem interessante. Aí depois vamos beber uma sopa, aí bebe uma sopinha, aí vai para casa. Não tem aquele impacto espiritual. Não tem o mover da compaixão. Olha só, próximo slide. É muito profundo. Um líder sem compaixão, a sua missão fica humanista. Só humano, ele só trata o lado humano. Não tem efeitos transformadores. Uma operação normal como uma ONGzinha. Jesus sempre conduzia as pessoas para o território da compaixão, que é o território dos milagres. Próximo slide. Olha só, a compaixão abre a visão das pessoas. Aquela pessoa que não está aberta para o discipulado, ela não quer estar na celebração, ela não quer fazer nada, ela, não, eu quero só estar aqui, mas não quero fazer nada não. A compaixão abre a visão. Olha em Mateus capítulo 20, versículo 34, está falando dos 2 cegos de Jericó, que gritaram e clamaram para Jesus. Olha como Jesus se comportou, olha para onde Jesus levou Bartimeu. Olha para onde Jesus levou Bartimeu. Então Jesus, movidos de íntima compaixão, está falando de algo interior, no espírito da pessoa. O que moveu Jesus a operar aquele milagre, a estabelecer a visão, foi a íntima compaixão. Tocou-lhe nos olhos, e logo seus olhos viram, e eles o seguiram. Então a compaixão abre a visão das pessoas que estão fechadas para o discipulado, que não aceitam o discipulado. Segundo segredo sobre a compaixão opera a cura. Isso aqui aconteceu na primeira multiplicação dos peixes. E Jesus saindo viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão. Então, é muito mais profundo do que pena. Eu estou com pena da fulana. Eu estou com dó. Não é dó, irmãos. A compaixão tem que te possuir. Ela tem que mexer com o teu espírito. Ela gera uma santa indignação no nosso espírito. Ela gera uma santa revolta. Quando nós somos possuídos pela compaixão, nós vamos tocar nas pessoas e vamos curá-las das enfermidades, das mazelas e dos problemas espirituais pela glória de Jesus. Então o líder tem que se deixar possuir pela compaixão. Tem que estar possuído, é muito forte isso daqui. Eu vou ler de novo. E possuído de íntima compaixão, para com aquela multidão, Jesus curou os enfermos. Que coisa poderosa, que coisa poderosa. Então, para uma célula ter efeitos transformadores, que mudam vidas, que movimentam o mundo espiritual, que traz ações celestes para a nossa vida, que causam o sobrenatural, que provocam o sobrenatural, tem que mover a compaixão, que ela abre a visão das pessoas, ela promove a cura. Próximo slide, por gentileza. A compaixão vence o poder da morte. Vence o poder da morte. Aqui está falando que a multidão que vinha acompanhando aquela viúva que perdeu o único filho, viúva de Naim, se eu não me engano. Olha o que diz em Lucas 7, 2, 14, capítulo 7, versículo 12 ao 14. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou a esquife, e os que levavam o menino pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar.
Então aquela pessoa que está sem sonho na sua vida, morreu para os seus objetivos, morreu para a família, uma morte espiritual, uma morte de emoções, uma morte emocional, uma morte de sonhos. Através da compaixão, o líder de célula vai vencer o poder da morte. Ele vai tocar naquela pessoa, e quando o líder se move de íntima compaixão, o Espírito dá palavras proféticas, o Espírito libera palavras de vidas, e ele vai ter efeitos transformadores na sua célula. Então a compaixão vence o poder da morte. Quanto tempo eu tenho? Washington do Avivamento. Tenho 20 minutos, aleluia. Próximo slide. Então o primeiro segredo é preparar um ambiente para recepcionar o coração das pessoas. 10 minutos, já caiu, meu Deus do céu. Agora, nós só recepcionamos o coração de alguém através da compaixão. A compaixão abre a visão, opera a cura e vence o poder da morte. Segundo segredo para integrar alguém na vida da igreja: enxergue o mundo na perspectiva daquela pessoa. Em outras palavras, você tem que enxergar o mundo com os olhos do discípulo. Olha o que fala em Hebreus capítulo 13, versículo 3. Lembre-se do que estão na prisão como se estivessem aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados como se fossem vocês mesmos os que estivessem sofrendo no corpo. Então eu só consigo integrar alguém na vida da célula da igreja quando eu enxergo o mundo como as dificuldades daquela pessoa. Nós temos a tendência de querer levar a palavra de juízo. Você está assim porque você é não sei o quê. Você tem que ter vergonha na cara. Meu Deus, já pensou uma célula dessa? A pessoa chega com problemas, com dificuldades emocionais, espirituais. Aí o líder diz: tem que criar vergonha na cara, porque é vagabundo. Misericórdia. Já pensou numa atmosfera terrível dessa, irmãos? Como que alguém vai se sentir parte de um ambiente desse? Não tem base bíblica para uma atitude como essa. Não tem nenhuma base bíblica. Olha o que a Bíblia diz: que nós temos que lembrar do que estão na prisão, como se nós estivéssemos aprisionados. De repente a pessoa está aprisionada no vício. Ao invés de dizer: olha, não para de beber porque não tem vergonha na cara, você não tem base bíblica para ter uma atitude como essa. A Bíblia diz que você tem que olhar para aquela pessoa e como se você estivesse preso também, porque aí você entrou no local de compaixão. Olha o que diz: esse nível, irmão, só se alcança dentro do território da compaixão. O líder que não tem compaixão, ele jamais vai enxergar o mundo com a ótica das pessoas. Ele sempre vai ter desse tipo de coisa: é bandido, é vagabundo, que é vergonha na cara. Misericórdia. Não tem base bíblica para uma atitude como essa, irmãos. A Bíblia diz que nós temos que enxergar o mundo com os olhos das pessoas. Se você tem atitude assim, com todo o carinho que eu falo, você já mostra que não tem compaixão, que não tem compaixão pelas pessoas. Próximo slide. Terceiro segredo: saber ouvir. Nós temos que mostrar profundo e real interesse por aquela pessoa que está chegando, sem querer nada em troca, sem querer gerar mais um funcionário para trabalhar para o seu setor. Não, você com sinceridade quer ver aquela pessoa crescendo e sendo transformada. É por isso que às vezes tem líderes de célula que não querem abrir mão de discípulo. Não vou deixar não, tem que ficar comigo. Eu que ganhei, eu que cuidei. Já está mostrando. Já está mostrando que ele não tem um discípulo de Jesus. Ele tem um operário, um funcionário da célula dele. Porque quando eu chamo o meu discípulo amado aqui, Kelvin, de meu discípulo, não é porque ele é meu. Eu estou apenas dizendo que eu tenho um vínculo de discipulado com ele, mas ele é discípulo de Jesus, do reino de Deus. A hora que
precisar ter uma mudança estrutural que vai beneficiar o corpo, com todo o coração eu vou abrir mão, irmãos. Porque eu tenho um interesse profundo em ver o crescimento dele. E isso só consegue através da habilidade de ouvir. Olha o que é que diz em Provérbios 18:13. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Nós temos que saber ouvir as pessoas. Um sinal que a gente não tem interesse real e profundo pelas pessoas é quando elas vêm nos falar algo, a gente já quer dar uma resposta, corrigir, cortar aquela pessoa. Que a gente quer mostrar só o nosso... A gente só ouve o suficiente para dar uma resposta. Não mostra profundo e real interesse. Terceiro segredo, quarto, que repetiu 3 ali. Respeitar a individualidade de cada pessoa. Não podemos violentar as particularidades daquela pessoa no que refere à família, emoções e vida espiritual. Porque nós queremos que os discípulos sejam como a gente. Aí a gente quer cuidar daquela pessoa com as nossas experiências, com base nas nossas experiências, irmãos. Mas nunca vou dar conta. Eu não vou dar conta, irmãos. Ele nunca vai alcançar um entendimento que de repente eu tenho. De repente eu nunca vou alcançar um entendimento que o meu discipulador tem. Quando eu alcançar o entendimento que ele tem hoje, ele já vai estar lá em cima. Então existem particularidades. Cada pessoa tem a sua individualidade. Tem uns que recebem a visão de prontidão e logo se envolvem nela. Tem outros que rejeitam, tem outros que não conseguem assimilar bem. É por isso que para integrar tem que ter paciência, respeitar, sabe, as características pessoais de cada pessoa. Agora, para a gente encerrar, e é algo que falta 1 minuto, e é algo que não está no PowerPoint, eu aprendi com o meu discípulo amado, Kelvin do Avivamento. Nós estávamos no discipulado, irmãos, olha só, eu discipulando ele, e eu saí discipulado com a palavra que ele deu. Ele disse assim: meu líder, nós precisamos ser agressivos no mundo espiritual. E aquilo entrou como uma flecha quente no meu coração. O que eu entendi que ele estava falando? Ele está falando que quando eu entro nesse nível de compaixão pela vida das pessoas, que eu mostro real e profundo interesse, que eu respeito a individualidade dela, eu me torno agressivo no mundo espiritual. Ao invés de eu atacar a pessoa, eu vou atacar os problemas. Ser agressivo no mundo espiritual é isso. Eu vejo de repente uma falha aqui no Kaique do Avivamento, que está aqui na minha frente. Ao invés de eu dizer, tem que mudar, criar vergonha na cara, Kaique, você não. Eu vou atacar o problema. De repente é uma atitude de mentira. Eu vou no mundo espiritual, guerreando, sabe, batalhando espiritualmente, dizendo, pé de gancho, tu é o pai da mentira, e o meu discípulo tem a vida verdadeira, e a verdade profunda que é Jesus. Pega as tuas tralhas, pé de gancho, e sai da vida dele em nome de Jesus. Isso aí é que ser agressivo no mundo espiritual. Não é que você vai bater nos de demônio, não. Vai chegar no terreiro de macumba batendo nos pessoas, não. Em oração, no nível de consagração. Ao invés de você atacar a pessoa, você vai na influência espiritual que está causando aquela atitude errada. Você ataca os problemas e não a pessoa. Você que está anotando, anote aí o 5º, que depois eu vou colocar no meu PowerPoint. Agressividade espiritual. Por que agressividade, irmãos? Porque o maligno não quer nos enganar, e a Bíblia diz que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ou seja, o que é um lugar celestial? Um lugar de oração, de busca, de entrega, de batalha espiritual. Amém? Se de fato nós cumprirmos à risca esse segredo sobre integrar uma pessoa na vida da célula, nós vamos trazer 100% das células para os nossos cultos de celebração.